Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast oficial do Capítulo Cearense da maior instituição de gerenciamento de projetos do mundo, o PMI Ceará. No podcast de hoje eu trouxe um convidado super especial que vai esclarecer todas as perguntas, todas as suas dúvidas com relação à cultura empresarial e cultura de gerenciamento de projetos. Eu trouxe aqui hoje o meu amigo, o meu ídolo aqui, um dos meus ídolos que eu acompanho, que eu sempre tiro dúvida, que é o Fernando Albuquerque, vulgo Fefé. Tudo bom, Fefé? Tudo jóia, amigo. É um prazer estar aqui, viu, conversando sobre o tema que eu mais recentemente, não é nem recente, né? O tema que eu mais me apaixonei e que hoje passou a ser meu grande inspirador profissional, que é o tema cultura. Fefé, a gente já se conhece há algum tempo, a gente já fez projetos juntos e eu sei hoje que você se tornou uma das referências nacionais nesse tema, né? Que é gestão de cultura. Mas me conta aí um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou nesse tema? A gente veio conversando aqui, ele me contou, a gente veio no carro conversando e ele estava me contando da trajetória dele, ele já foi da área de construção civil, já fez empreendimento de engenharia. Como é que um profissional da área da construção chegou nesse tema de cultura? E como você se apaixonou tanto que montou uma metodologia que a gente vai depois discutir ao ponto de virar uma referência nacional no tema? Rapaz, cada um com sua crença, né? Eu acredito que foi o caminho traçado pelo homem lá de cima. Legal. Tá certo? E aí, nesse caminho, ele me fez um ponto de... Não digo que foi de inflexão, não. Certo? Foi muito mais do que isso. Ele me quebrou ao meio para realmente eu começar a encontrar aonde eu deveria estar aqui nessa nossa jornada de evolução. Então, quando eu saí do ramo de engenharia, foi por uma falência extremamente dolorosa, onde eu vivi dois extremos, né? No dia que eu soube que eu ia falir, que a gente estava falido, né? Porque as obras não entraram no orçamento e tal, foi o dia que o meu primeiro filho estava nascendo. Então, foi exatamente... Eu recebi o telefonema lá do pessoal que nos ajudava lá em Brasília, na época, na maternidade. Caramba! E aí eu sabia que ali eu tinha falido e não tinha mais a menor condição de sustentar a minha família. Rapaz, deve ter sido assim, quem é pai, mãe, já deve estar imaginado isso, né? O cara, no momento que você assume uma das maiores responsabilidades da sua vida. Seu sonho. O seu sonho, meu né? Meu grande desejo. Pois é, cara, assim, você deve ter se planejado, assim como eu, o grande desejo, o sonho de ser pai, ser mãe, você recebe a notícia dessa. Aí daí depois disso, tu começou a entrar na questão de gestão de pessoas, cultura, como é que foi isso? De novo, né? Aí vai lá, o homem lá de cima, ele constrói as coisas, a gente só não enxerga, né? E ele já tomou as providências antes, né? Ele tinha colocado do meu lado essa mulher maravilhosa, né? Que eu brinco por todo canto que eu passo, eu digo que a minha consciência externa, né? Quando eu penso que eu estou querendo tomar cerveja, eu ligo para ela e pergunto se eu estou querendo tomar cerveja. E aí ela, nesse momento mais difícil, ela foi uma fortaleza e ela me reconduziu, tá certo? Primeiro a um ponto de equilíbrio emocional para poder superar esse impacto. E depois ela me fez um redirecionamento de carreira completo. E aí eu conheci, né, nessa busca, eu me apaixonei por um tema chamado gestão. E eu fui estudar. Na verdade, eu fui estudar e a minha grande motivação era saber por que eu tinha quebrado. E essa motivação me fez buscar muito conhecimento de gestão. E eu cheguei a uma conclusão que não foi muito legal, não. Se eu botasse 10 empresas, eu quebrava as 10. Porque eu não tinha a menor competência para ser um gestor. Depois que eu conheci o que era gestão. E aí eu comecei um processo realmente de aprendizagem e um processo assim, aprofundado, mas já com uma clareza da onde eu poderia me posicionar melhor dentro do contexto organizacional. E eu acho que isso faz toda a diferença. Faz. É importante isso que está falando, porque muita gente não sabe os seus verdadeiros potenciais, né? E às vezes eu acho que todo mundo tem um talento.
tem uma vocação, isso é uma crença pessoal. Tanto que eu gosto muito daqueles descubra seus pontos fortes. Exatamente. Cara, eu já ia falar sobre ele. Fantástico aquele ali. Eu fiz aquele teste e foi assim, como a gente costuma brincar, bateu que amassou, né? Rapaz, eu olhei aqui e disse, cara, me descreve perfeitamente. Então, tem muita gente que não sabe nem quais são os seus pontos fortes e acaba se encabeçando iniciativas, projetos que depois não dá em nada, tem fracasso, mas estava claro, né? Desde o começo. Até porque as pessoas, quando elas identificam os pontos fortes, elas se prendem no fim, porque o ponto forte já é o seu talento trabalhado. Ela tem que enxergar qual é o seu verdadeiro dom, o seu verdadeiro talento, que de um talento eu posso extrair vários pontos fortes. Né? E no livro, por incrível que pareça, o nome do livro é Descubra Seus Pontos Fortes, mas deveria ser Descubra Seus Talentos. Pois é. Porque ele identifica os nossos talentos. Por exemplo, um dos talentos que eu tenho lá, que foi o primeiro, é desenvolvimento. E o que é o talento de desenvolvimento? É o talento que pega conceitos complexos e procura simplificar e dar praticidade para o entendimento do outro. Aí, por exemplo, com esse talento, provavelmente eu deveria ser um bom professor, um bom consultor, um bom orientador, um bom mentor. Tá certo? Só que na época, lá atrás, quando eu comecei minha carreira, eu não sabia nada disso. Né? Então, aí você já entra num ponto que é fundamental. Sucesso depende muito do autoconhecimento. Perfeito. Quanto a gente mais se conhece, mais fácil da gente chegar ao sucesso. Tanto que, depois que eu li esse livro, depois que eu vi com clareza quais são, como você falou, meus talentos, minhas habilidades, e eu vi que eu tracei, de certa forma, parte da minha jornada totalmente desassociada com essas minhas habilidades, eu acho que por isso que eu sofri tanto em alguma época, né, da minha vida. Hoje a minha forma de educar meus filhos, eu tenho 2 filhos, que claramente têm talentos completamente distintos. A forma de educar meus filhos é descobrir minha missão como pai e a da minha esposa como mãe descobrir quais são os talentos e construir um caminho para que eles trilhem aquele talento deles. Apoiar. Que eles construam a carreira deles em torno dos talentos. Que aí os pontos fortes deles vão ser evidenciados mais rápido, mais cedo. E eles vão fazer com mais facilidade, portanto, vão gostar mais, porque vão ter menos rejeição. Exatamente. E isso ajuda na carreira. A gente tem um modelo de educação que não ajuda muito, né? Que padroniza todo mundo e nem todo mundo se enquadra naquele caminho. E aí ele acaba expurgando e perdendo muito talento aí na jornada. É engraçado isso, quando o meu segundo talento é restauração. E restauração é resolver problema. Aí muitos dos meus amigos mais próximos, né, familiares, dizem, rapaz, tu atrai problema, né? Aí eu disse, não atrai o problema não. Eu procuro resolver problema, então eu não tenho medo do problema, tá certo? Eu lido, procuro entrar dentro do problema, porque para se resolver você tem que estar imerso, e ali eu faço parte da solução. Porque eu aprendi que para poder solucionar qualquer problema que a gente tenha, seja a nível profissional ou a nível pessoal, você tem que se sentir parte dele. Porque o compromisso está em eu fazer parte. Quando eu olho, por exemplo, nas organizações, existe uma liderança que olha e diz, a minha equipe não é engajada. Então, ele é engajado, mas a equipe dele não é engajada. Esse tipo de comportamento dessa liderança faz com que a equipe nunca se engaje. Por quê? Porque ele não está fazendo parte do problema, portanto, ele não vai fazer parte da solução. E aí ele nunca está junto com a equipe. Isso é tão comum, né, de escutar isso. Isso é tão comum de escutar isso daí. Você diz quase que um mantra da maioria das organizações, de alguns gestores, né? E digo que isso a gente faz, né? Eu faço, talvez você faça, todos nós fazemos, só que alguns fazem de forma inconsciente, né? E aí acha que aquilo é certo. Por exemplo, quando eu faço, eu percebo que eu estou me posicionando errado, então eu tenho a velocidade para fazer a correção e eu tenho a consciência que eu devo fazer a correção. E quando isso não é consciente, aí a correção não é feita
e continua achando que aquele comportamento é o Fica replicando por décadas. aí a solução continua. A equipe entra um, sai outro, a equipe continua desengajada. Então o problema é sempre o outro E não o meu estilo de liderar, de gestão. Isso é muito comum mesmo, Fefé. Mas e como que chegou na cultura? Tu foi, descobriu que o problema era gestão, viu teus pontos fortes, e a questão cultural de trabalhar a cultura? E aí entra no conceito de gestão. Então, o primeiro conceito que a gente deve entender, né, para poder chegar na cultura é que gestão é uma ciência. E é uma ciência extremamente complexa, tá certo? Mas é uma ciência. E ela é a ciência de quê? Ela é a ciência do contexto. Então imagina, uma ciência que estuda o contexto. Se a situação muda, a ciência está ali. Ou seja, é uma ciência que está em todo canto. Então gestão é a ciência do contexto. Para quê? Para se chegar a um determinado resultado. Certo? Por meio de quê? O que é que tem dentro das organizações? Pessoas e processos. Pessoas e processos. Perfeito. Então, é a ciência do contexto para se atingir resultado por meio de acompanhamento e controle. Acompanho pessoas. Nós não gostamos de ser controlado. E controlamos processos. Aí, quando as pessoas que estão dentro da organização não sabem essa diferença, é mais fácil tentar controlar tudo. Aí controla pessoas e processos, tira o nível de autonomia, que é onde a pessoa pode botar o seu talento e quer engajamento. Então, o problema está lá no desconhecimento do conceito de gestão. Cara, isso aí que você falou foi um negócio que já presenciei muito, né? Essa questão de controle, a tentativa inócua de controlar pessoas, né? De sistematizar, de não sistematizar processos, mas querer sistematizar modelos de pensamento, modelos de atitude das pessoas, que eu acho que é o tiro totalmente errado. Primeiro, essa consciência desse conceito de gestão. E aí já faz toda a diferença. Aí depois você começa a entender que... Vamos voltar para a época lá da escola. Fórmula da força. Massa vezes aceleração. Quem é que arrasta a massa? A liderança. Então, dentro da organização, se os líderes não forem bons líderes e não tiverem extremamente alinhados, cada líder... Imagina aí, 2 líderes muito influentes, um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. O vetor resultante vai ser... Qual é o vetor resultante? Anula, né? Tá certo? Ou seja, as pessoas falam muito de alinhamento, mas não entendem o porquê do alinhamento. O alinhamento primeiro tem que ser das lideranças. E aí entra no tema que eu sempre pergunto, como é que você chegou em cultura? Eu cheguei em cultura porque quando eu fui estudar gestão, eu vi da importância da liderança. Aí comecei a estudar com profundidade o tema liderança. Quando você mergulha no tema liderança, você vê que ele por si só não resolve tudo. Ele é um elemento muito forte. Aí você começa a entender que para essa liderança usar todo o seu potencial, primeiro ela tem que conhecer de negócio. Depois desse conhecimento de negócio, ela vai ter que começar a entender em qual contexto ela está inserida para poder colocar as mudanças que aquele contexto suporta. E aí, nesse momento, a gente começou a ver uma outra coisa que está lá em todo canto, mas a gente não materializa. Cultura. Mas vamos lá, agora vai a minha pergunta que eu anotei aqui. O que é cultura? Como é que eu posso definir cultura? Rapaz, eu vou dizer a resposta que um colega meu, num desses treinamentos, acho que foi no treinamento que eu estava dando lá em Santa Catarina, ele me perguntou, ele pegou e disse, depois que eu expliquei a nossa metodologia, aí ele pegou e disse, rapaz, eu não sei como é que você conseguiu pegar um tema tão gasoso e dar tanta clareza e objetividade e conseguir materializar isso com ferramentas. Eu peguei e disse, foi à custa de muita peia. Como diretor executivo de uma empresa, né, aqui no Ceará, e aí a gente passou por vários momentos, muito desafio,
mas assim, muito gostoso porque era uma liderança que estava muito alinhada e buscando muito o objetivo comum, e isso nos ajudou a superar muitas dificuldades, não foram poucas, foram muitas, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos para trazer esse alinhamento foi buscar os elementos que a gente não conhecia. E nessa minha busca, que lá eles brincavam muito comigo, né, dizendo que eu era o diferente de ver as coisas, né? E aí eu comecei a entender que tinha algo que não era perceptível, mas não era essas coisas populares, de ativos intangíveis. É um ativo intangível, mas não é essas coisas que as pessoas ficam repetindo. Tinha algo muito maior. E esse algo muito maior é a própria cultura. Por quê? Porque a cultura, ela é... primeiro eu vou dizer como é que eu imagino, para a gente poder fazer um raciocínio e dar mais clareza. Imagina que a cultura é um espelho. Certo. Tá certo? Então, você tem os seus comportamentos aqui, o teu comportamento daqui, ele impacta no espelho, na imagem que aparece no espelho? Impacta, não impacta? E se é um espelho, ele reflete para você. Imagina quando esse espelho reflete para a empresa, todos os líderes fazendo. Então é o comportamento que as pessoas acham que é o melhor a se fazer. Entendi. Tá certo? E aí isso gera alguns acordos. Então tem algumas definições, eu vou trazer aqui duas que eu gosto muito. A primeira é que a cultura, né, é um conjunto, é um acordo explícito e implícito, tá certo? Que influenciam nos comportamentos, tá certo? Dentro de um determinado ambiente. Então esse é um dos que eu gosto. Perfeito. Certo? E o outro, que é para mim que é o mais simples, a cultura é o que as pessoas fazem quando os líderes não estão presentes. Legal. Bacana. Então você já começa a entender que cultura é realmente uma regra que existe constantemente influenciando os comportamentos daquelas pessoas em um determinado ambiente. Entendi. Então, assim, pela tua definição, aquele primeiro exemplo lá do espelho, então a cultura, quem deve encabeçar uma cultura corporativa são os líderes. Perfeitamente. E aí começa os desafios quando você vai fazer um projeto de transformação cultural. Por quê? Porque quem está lá em cima não quer mudar, mas quer que a empresa mude. Perfeito. Tá certo? Então, quem está errado é todo mundo que está embaixo. Eu estou certo, eles só não me compreendem o que devem fazer. E aí ele não mergulha e vai para aquele problema que eu falei anteriormente. A solução do problema só dá quando as pessoas entram dentro do problema. Então esse já começa sendo o primeiro e um dos grandes coisas. A cultura, para ser bem trabalhada, ela é cascateada da alta gestão para a média gestão para a operação. E legal isso daí, Fefé, porque assim, eu acredito que os líderes não se envolvem nesse problema, eles entram no problema porque eles não priorizam isso como problema. Eles não acreditam que isso é problema. Isso é um problema. Exatamente. Porque você vê que o cara é um líder e quer o melhor para a empresa dele. Então eles acabam mergulhando em aumento de receita, diminuição de custos, esses problemas mais que eu acho que são mais tangíveis na cabeça deles e de curto prazo. Perfeito. Que você resolve ali uma ação hoje, que você consegue refletir amanhã, depois da manhã, no próximo mês. E cultura não é de curto prazo? De jeito nenhum. Um projeto cultural, só para você ter uma ideia, para ele começar a dar resultado, ele leva de 2 a 3 anos. Agora, lógico que tem todo projeto bem planejado. Você tem ganhos. A gente planeja as vitórias de curto prazo. E por quê? Porque essa vitória de curto prazo vai afetando a crença das pessoas que aquilo dá resultado. Legal, legal. Então isso tudo faz parte, inclusive, da própria metodologia. Porque vai reforçando, vai aquele efeito reforço que vai... Exatamente. De neve, né? É mais fácil a gente lutar com 10 soninhos do que brigar com um gorila. Né? Então você pega a resistência do somatório de todas as pessoas, que isso é a resistência branca da cultura, e diz, cara, não vou lutar com isso aqui que não dá. Aí vamos pegar isso aqui, vamos dividir
então vamos pegar a menor resistência e vamos trabalhar ela. Aí você identifica isso dentro da metodologia e sai trabalhando. Aí você trabalha 2, 3, você dali tira 2 ou 3 ou 4 sonhos do meio do caminho, então o gorila já não é mais aquele bichão tão grande. Vai ficar menor. E aí você vai enfrentando por partes. Né? Você vai conseguindo criar vitórias que vão gerando novas crenças dentro da organização. Quando os líderes percebem que isso é possível, aí eles se comprometem mais ainda Legal. com aquele trabalho. Então, assim, é básico. Se você não conseguir envolver a liderança, não entre no projeto de cultura. Então tem que ser de cima para baixo, não adianta, né? Não tem que Cascateado de cima para baixo. Não adianta o RH querer se tocar um projeto desse, ter toda a boa vontade, se os líderes não tiverem engajados. Até porque, aí você puxa para um outro tema, né? Porque eu só vim da área depois que eu mudei completamente minha carreira, eu fui para a área do RH estratégico e tal. E assim, para mim eu tenho uma visão, procuro ter uma visão mais prática do que é o RH estratégico. Para mim o RH estratégico é o departamento que cuida dos líderes das organizações, porque é função do líder cuidar das pessoas. Então é um departamento que fica numa função de staff da alta gestão mesmo, do boss lá, do cara que decide, certo? Porque ele é transversal, ele passa em tudo, e aí ele tem que ter esse conhecimento. O RH, para ser estratégico, ele tem que conhecer negócio, e conhecer negócio é conhecer a cadeia de valor do negócio que ele está inserido, e a missão do RH estratégico, desenvolvimento das lideranças. E a missão de todo líder, tornar os seus liderados melhores sempre. Legal. Pronto. Se você pegar essa regrinha, você faz a empresa melhorar sempre. Bacana, cara, muito bom. Fefé, a gente falou de cultura, o que é cultura, e quais são os tipos diferentes de cultura? Existe tipo diferente de cultura? Existe. E assim, eu vou colocar um pouco, existem várias formas de perceber, mas eu vou lhe colocar que existem pelo menos 7 tipos de cultura. Eu digo que são 7 arquétipos culturais. Arque, antigo. Tipo. Então, o tipo antigo, ou seja, o tipo que originou aqueles comportamentos dentro daquele ambiente cultural. Então, toda empresa tem o seu arquétipo. Arquétipo da empresa ou arquétipo do líder? O arquétipo da empresa que vem do fundador. E quando a empresa tem mais de um fundador? O arquétipo que motivou esses fundadores a abrir a empresa, e eu tenho clientes, trabalho com culturas com essa situação, tá certo? Que é o que motivador, é o valor que norteou o nascimento daquela empresa. Aí as pessoas dizem, não, a empresa todo mundo bota para ganhar dinheiro. Não, elas botam a empresa para ter algum tipo de resultado. Ganhar dinheiro também é um desses resultados, tá certo? Então assim, existe o arquétipo, que é o arquétipo superação. Certo. Geralmente, esse arquétipo ele é muito comum. São 7 arquétipos. São 7 arquétipos. Certo, superação. Primeiro, esse superação, ele é caracterizado pelo que a gente chama de imperativo da competição. Então, são pessoas competitivas que querem estar sempre em primeiro e segundo lugar ali no mercado que eles estejam atuando. Então, esse é aquele empreendedor competitivo. Perfeito. Certo? Tem um outro arquétipo, que é o arquétipo controle, que a gente chama de arquétipo ordem, que tem o imperativo controle. Então, é aquele empreendedor que vê a oportunidade no mercado e que sabe como fazer aquela oportunidade ser concretizada, e aí ele quer que tudo fique subordinado ao jeito que ele acredita que é o certo. Perfeito. Então, tanto a superação quanto o arquétipo de ordem, eles são arquétipos mais rígidos, então são mais resistentes a mudanças. E ele
demanda muito do empreendedor. Do né? empreendedor. Sobrecarrega, né? Porque o Demais. cara, ele, tanto superação como ordem, ele tem que Gira estar muito em torno dele. constantemente, exatamente. E aí, quando ele sai, por quê? Porque sai o empreendedorismo de dentro. E vai chegar um momento do crescimento que ele vai precisar do oposto dele. E aí, nessa hora, é o que a gente chama de alguns conflitos de crescimento. Então, só para que a gente possa entender, esse superação, ele tem a característica, né, de ser mais rígido, mas como ele é competitivo, ele olha para o concorrente. O de ordem, que é o controle, o imperativo é controle, ele é rígido, mas ele olha mais para dentro. Quais são as normas que ele tem que controlar para nada sair. Caraca. Então é um olhar mais processual. O outro é um olhar mais mercadológico. Perfeito. Tá certo? E aí tem os outros tipos que são os que olham para dentro. Aí tem o imperativo colaboração. Certo. Aí são aquelas empresas que botam o negócio, o empresário coloca acreditando na força do time. Ele acredita desde o começo que se ele conseguir montar aquela equipe técnica campeã, ninguém vai bater nele porque ele é capaz de mudar, de fazer as coisas, porque ele tem a melhor equipe técnica. Então ele já nasce com a valorização da competência. Legal. Certo? Um outro, dentro disso, é o trabalho em equipe, né? Que é esse é um time só. E tem o orientação para pessoas, que é aquele empreendedor que coloca, mas que quer todo mundo bem, todo mundo feliz. Então, a primeira preocupação dele é que a equipe esteja bem, porque a crença central dele é que se eu estiver feliz e bem, eu produzo mais. Certo? Então é bem voltado para a gente, né? É um arquétipo que surgiu já ali na época da década de 80, 90, começou a surgir isso porque as coisas foram ficando mais demandadas. E aí tem Começou o trabalhador do conhecimento lá do Peter Drucker, né? Exatamente. E aí tem os outros 3 arquétipos, tem mais 2 que esses já não olham tão para dentro da empresa, mas que também são flexíveis. Né? Porque os 2, um time só e coisa, as pessoas mudam e as pessoas mudam constantemente, então a flexibilidade está dentro desses arquétipos que eu estou falando. Os outros 2, que é foco no cliente e inovação, ora, é todo tempo olhando para fora. Então você vê, se a gente botasse aqui, olhar para o mercado, olhar para dentro da empresa, rígido e flexível. Aí eu tenho no rígido, superação olhando para o mercado, ordem e controle olhando para dentro da empresa, rigidez, flexibilidade, um time só e orientação para pessoas, flexível, mas olhando para dentro da empresa, que é o seu próprio time, e olhando para o mercado, inovação e foco no cliente. Isso é quase uma SWOT, né? Uma atriz SWOT, né? Você elenca em 4 quadrantes. Sim, mas são 7. Você só disse 6 até agora. 2 embaixo e 4 em cima. E tem um que fica bem no centro, que é um propósito maior. São empresas que são colocadas a partir de uma missão social. Certo? E as pessoas, mas isso acontece em ONG. Acontece muito mais em ONG, mas tem muitas empresas médicas, tá certo? Sim. Feito por médicos que, quando decidem empresariar já no momento mais maduro da carreira, muitos deles fazem empresas de propósito maior. A missão, servir à sociedade, e ali é uma empresa que o propósito do serviço e da saúde está muito enraizada. Legal. Existe cultura melhor ou pior dependendo da área de atuação? Existe a cultura adequada. Adequada, perfeito. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam, rapaz, então a cultura forte é a melhor cultura? Mas não. Tá certo? Não. Por quê? Porque o que é uma cultura muito boa? É uma cultura equilibrada. Imagina na sua organização ter esses 7 direcionadores compreendido por todos e aceito por todos. É uma empresa extremamente equilibrada. Perfeito. Tá certo? Agora, o que faz a cultura ter força
Não é isso. É o alinhamento cultural. Tá certo? E aí a gente fala em força de cultura, a gente tem que dividir em 3 níveis. A cultura forte é uma cultura onde a liderança tem muita credibilidade, ou seja, é uma empresa onde as pessoas confiam umas nas outras, o valor confiança, tá certo? E a liderança se comunica muito bem, valor comunicação, está lá dentro. Então esses 2 valores, e por essa confiança, o que é decidido, o que é traçado como uma nova estratégia, a empresa aceita muito fortemente, sem nenhuma resistência, e vai buscar implementar as mudanças. Legal. Então, a cultura extremamente alinhada, tá certo? Aí a gente denomina esse nível de força de cultura forte. Aí tem um outro nível, a subcultura. Perfeito. Aí a subcultura é mais ou menos aquilo que a gente falou. Aí tem uma liderança que não é muito aliada com a outra, que eu acho que só acontecia nas empresas que eu trabalhei. Tipo assim, a equipe comercial não é muito... não se dava muito bem com a equipe administrativa, porque queria quebrar ali umas regrinhas, a equipe administrativa tinha que seguir as políticas e os padrões. A mesma coisa acontece com o pessoal de gestão de projetos e com o pessoal da operação. Então, essas culturas, quando eles começam a divergir, a gente chama de subcultura. Cada departamento tem a sua própria cultura. Perfeito, cara. Que eu acho que é o mais comum, né? Quando você não tem uma cultura clara, corporativa, você acaba tendo várias subculturas. Quando você não faz a gestão da cultura. Quando faz a gestão da cultura, legal. Aí isso é que agora está aparecendo muito fortemente. É um tema que está muito hoje na mesa das discussões organizacionais. Mas tem um outro nível de cultura, que é a pior de todas, que é o que a gente chama de contracultura. De que é o que é contracultura? Contracultura é quando alguns líderes influentes não concordam com as decisões da alta gestão, mas não vão para o embate. Aí eles ficam minando. Eles minam dentro da operação e minam dizendo que quem está lá em cima não conhece o dia a dia da operação aqui, por isso que estão pedindo essas mudanças. E eles não vão para o confronto direto. Tá certo? Mas assim, eles não vão para o confronto direto porque eles não têm essa habilidade, são mau caráteres, ou porque a organização não dá espaço para esse confronto? Eu digo que não dá para a gente afirmar. Né? Porque depende do contexto, depende da situação. Por exemplo, uma organização onde os líderes têm medo das retaliações, tá certo? E aí, se eu for me posicionar para falar o que eu acredito, eu vou ser retalhado. Então é melhor eu fazer a minha oposição sutilmente. Discreta. Por debaixo dos panos. Velada. Tá certo? É por isso que eu digo, não existe valor maior do que o valor da confiança. Perfeito. E aí, o que a gente tem que entender é que, como você falou, a contracultura, ela é perceptível. E o que eu tenho que atuar é que a contracultura não... Desculpa, contracultura não, a subcultura. Que nos departamentos tem. Então, o que eu tenho que atuar é para que a subcultura não vire contracultura. Porque se ela virar, eu vou ter uma resistência, tá certo? E é uma resistência difícil de ser combatida, porque ela é muito sutil, tá certo? E usa artifícios que a gente não conhece. Não estão claros, não estão evidentes. E né? nunca vão ficar. E nunca vão dar porque é subcultura. Exatamente. Interessante. Ninguém quer ser visto. Ninguém quer ser visto. E aí, dentro da metodologia, a gente consegue fazer um trabalho para identificação. Entendi. Se tem subcultura. Exatamente. Se tem contracultura. Como é que está a força da cultura? Aí vai. Aí o trabalho, por isso que eu digo que é um trabalho ali estrutural no primeiro ano e depois a gente vai fazendo as mudanças. Agora ele vai ganhando velocidade, assim como a força, a massa vai, né? É que nem empurrar o carro. Aquela primeira de tirar aí dois, vai para lá. E aí depois você não bota nem aquela mesma força e o carro vai numa velocidade maior. Eu acho que só entende empurrar o carro a gente, sabia? Esse pessoal mais novo nunca empurrou. É tudo carro. É automático, não empurrou o carro não. Mas, falando de cultura, e entrando um pouquinho mais no tema de projetos, você identifica
uma diferença cultural da gestão de projetos, de uma área de projetos, gestão de projetos, para a área de operações? Existe uma certa diferença? Existe contraculturas diferentes, né? Me permita eu voltar um pouquinho? Pois não. Claro, com vontade. Certo. Eu digo que quando a gente alinha conceitos, fica fácil. Então, também existe subcultura, né? Subculturas distintas. Existem subculturas. Existem culturas completamente distintas, que são aquelas dos 7 direcionadores. Perfeito, perfeito. Então, aquelas ali são as culturas que a gente planeja e trabalha para poder equilibrar. Aí existe a cultura forte, a subcultura e a contracultura. Então, isso aí são... Mas assim, vamos lá. Primeiro eu tenho que ir para o que é mercado, né? De forma muito simples, mercado é um ambiente onde tem troca, produto por serviço, produto por dinheiro, e tem 7 agentes agindo entre si. Que é o doido que botou a empresa, o empresário no Brasil. Brincadeira. São os colaboradores, os fornecedores, né? A sociedade, o governo, que é o maior sócio, né? Qual é? 5. Os concorrentes eu sei que é o 7º, mas tem um outro aqui que já eu me lembro. Vamos lá. Acionista, cliente, fornecedor, governo, sociedade e concorrente. São esses 6, mas eu acho que... Beleza. Isso é o mercado. Se você tirar qualquer um desses agentes, você não tem mercado. Beleza? Perfeito. Então vamos lá. E o que é negócio? Você monta ali para atender uma demanda do... Eu costumo brincar assim, eu pergunto em todo canto que eu vou, qual é o negócio da Copenhague? Aí as pessoas geralmente respondem chocolate. Presente, né? E o negócio dela é presente. O concorrente dela é a Boticário. Também você entra, a maioria das pessoas que entram na Copenhague, elas entram para comprar um presente ou para se dar um presente. Você não compra para degustar um chocolate. Exatamente. Então, o que é o negócio? Não é o produto. É a estratégia que eu utilizo. Posicionamento, né? É a estratégia que eu utilizo para comercializar o meu produto dentro daquele mercado. Legal. Então, eu posso dizer que estratégia e negócio são tão parecidos que beira ser sinônimo. Perfeito, perfeito. Né? E aí eu tenho que entender o que é estratégia. Estratégia é algo que a gente delibera, tá certo? Para se chegar a um determinado resultado estratégico, ou um objetivo estratégico. Então é um caminho deliberado por alguém que tem poder de decisão. Então isso é estratégia. Então o nosso negócio é regido pelas nossas decisões estratégicas. Beleza? Perfeito. Só que existem as pessoas que estão aqui em cima, fazendo as estratégias. Essas pessoas, elas geralmente são, na grande maioria, são bons empreendedores, são pessoas que são visionárias e que têm a clareza do resultado que elas querem. Então, elas são determinadas a chegar no resultado o mais rápido possível. Visão de curto prazo. Visão de curto prazo, perfeito. Certo? São extremamente produtivos. Então, são extremamente eficazes. Rápido. Faz o que tem que ser feito. Independente, muitas vezes, das consequências. Certo? A gestão de projeto, ela tem uma etapa antes. Ela está ali para mitigar todos os erros. Para fazer com que foi planejado seja feito. Então, ela busca a eficiência. Então, ela coloca um caminho antes da eficácia. Mas ela trabalha junto. Esse é que é o grande quê da gestão de projetos. Ela vai chegar no resultado de uma forma muito mais qualitativa. Mas isso precisa de um ritmo um pouco menor, muitas vezes. E as pessoas confundem isso com burocracia. E aí ficam querendo quebrar. Mas esse negócio de cumprir prazo, por que eu tenho que fazer essa checagem? Por que eu tenho que fazer logo essa tarefa se eu já sei que eu vou ter que fazer essa outra? Então elas não seguem o processo, né? E aí começa a ter choque. Então a cultura da qualidade que a gestão de projetos imputa em qualquer organização nem sempre
bate com o ritmo da cultura dos grandes decisores. Perfeito. Aí, meu amigo, nesse conflito, vence quem pode mais, quem manda mais. Aí, por exemplo, foi isso que muitas vezes me tirou muito da área de planejamento estratégico. É muito ruim e eu me sentia muito mal quando a gente fazia um planejamento estratégico extremamente consistente, tá certo? Colocava dentro da organização, voltava um ano depois e quase nada tinha sido feito. E se gasta um tempo, vários cérebros pensando ao mesmo tempo, tira o pessoal, vai para um hotel, em imersão. Causa maior disso, falta gestores de projeto dentro das organizações. Perfeito. Porque, por exemplo, quando você faz um planejamento estratégico, fica o projeto da gestão da estratégia para ser gerido. Aí as pessoas dividem isso em partes, papoca para todo lado. Alguns vão fazer, outros não, mas eles tinham que estar sincronizados. Aí não acontece essa sincronia, porque falta quem? Um gestor de projetos, um escritório de projetos ali fazendo para a gestão. fazer essa gestão. Por quê? Porque não vale a estratégia em si, vale a execução da estratégia. 95% dos resultados organizacionais vêm da execução, não vem do planejamento. Tanto, Fefé, que a gente estava até conversando, só estou chamando o Fefé aqui porque ele me deu liberdade, viu? É o Fernando, não, é o Fefé. Tanto, Fefé, que a gente estava conversando que tem uma reportagem da Harvard Business Review que fala que, tipo assim, que é a ascensão do escritório de projetos, né? Que ele fala que no passado, há 10 anos, 80% das pessoas estavam envolvidas nas operações e 20% em projetos. Agora mudou. A maioria, 80%, está em projeto e 20% nas operações. Eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica do mercado, né? Esse dinamismo, as estratégias os planejamentos estratégicos estão cada vez mais curtos, estão se trabalhando mais com OKRs, ciclos mais curtos. Eu acho que quase todo gestor funcional agora tem que ser um gestor de projetos. Você bota um squad. Pois é. Você bota um grupo, quase que gestores ali de projeto fazendo. Vários gestores de várias pessoas de cabeças diferentes conduzindo o projeto. O squad ali, você vai montando os squads, eles vão trabalhando. Mas a essência está em quê? Está na gestão do projeto. Está na gestão de projetos. Certo? Então, assim, o planejamento, que no Brasil durante muito tempo não foi valorizado, pela alta competitividade, está sendo imposto dentro das organizações por causa do custo do que é o retrabalho. Custo de retrabalho, perfeito. Antigamente o mercado muito protegido, a gente cobria, né? Cobria a ineficiência, você conseguia passar para o consumidor. Só tinha aquela pessoa, aquela empresa para comprar, só tinha aquele produto. Agora com essa alta concorrência... Competitividade, você concorre com o mundo todo, aí os caras com uma cultura de planejamento, uma cultura de gestão de projetos muito forte, aí a empresa brasileira está tendo que se adaptar e fazer isso na marra. Mas você falou uma coisa assim muito importante. As organizações já deram importância, a devida importância para o planejamento, né? Pelo menos assim, algumas eu já tenho visto que já estão uma coisa mais comum, já estão se fazendo planejamento estratégico com frequência, já estão fazendo planejamentos estratégicos mais ágeis com OKR, mas ainda estão ficando no planejamento. Pecando na implementação. Por quê? Porque quando você vai para a implementação, aí vamos lá, é nessa hora que a cultura junta com a estratégia. O que é a cultura? A cultura não é o conjunto de comportamentos espelhados dentro da organização. Se as pessoas resistirem conjuntamente à nova estratégia. Perfeito. Não vai ser implementado. Anda, né? Então, quem é que influencia o maior número de pessoas a não resistir? Os líderes. Tá certo? Então, a gente tem que ter, primeiro, a consciência da liderança, do desdobramento das estratégias. A minha pergunta, os líderes táticos operacionais, eles têm consciência da nova estratégia? Porque se eles não tiverem, eles não vão comprar. E como é que eles vão convencer algo que eles não compraram ainda? Que é imposto, né? Que é imposto. O ser humano detesta coisa imposta, né? E aí volta o quê? Se a liderança não souber
manejar elementos comportamentais, que são elementos culturais, certo? Eles não vão conseguir baixar o que eu chamo de sistema imunológico de defesa da organização. Você está trazendo um elemento novo. Quando você enxerta alguma coisa nova dentro do seu corpo, o que é que seu corpo faz? Sistema imunológico se ativa, fica todo mundo querendo... Peraí, o que é que esse cara está querendo aqui dentro? A mesma coisa. O que é que esses caras estão trazendo de novo aqui? Como é que isso vai me afetar? Sistema imunológico, para toda mudança, ele fica em alerta. Então, a primeira coisa que eu tenho que acalmar é o sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? A aversão ao novo. Que é natural de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, porque é da nossa natureza, nós somos seres de hábitos. Certo? Ora, se eu já entrego o resultado, já acho que estou me esforçando muito. Tu quer que eu entregue agora o dobro, fazendo algo que eu ainda não sei fazer? Então, esse elemento, quem planejou a estratégia, pensa que a velocidade da mudança do ser humano é a mesma velocidade de uma mudança de processo. E não é. Esse descompasso da mudança é que dá descredibilidade, porque vem um plano de ação com as datas tudo marcadas. Só que as consciências não foram mudadas, começou o boicote branco, começa a estourar, pá, pá, pá. Quando estoura o quinto, sexto prazo, o cara diz que a estratégia está errada. E não pensa que a implementação da estratégia foi feita errada. Certo? Como é que nós implementamos? É mais fácil julgar que aquela estratégia está errada. Aí acalma todo mundo, fica todo mundo no seu mesmo status quo, a mudança não acontece, e aí fica mais fácil criticar a estratégia do que realizar as mudanças que a empresa precisa. Aí entra, Fefé, num tema que eu estudo bastante, né? Inclusive publiquei um livro sobre o assunto, que é a comunicação, né? A todo e qualquer gerente profissional de projetos, seja gerente de projetos, seja Scrum Master, seja agilista, seja o que for. Todo profissional que está na gestão de projetos já conhece uma estatística cruel, que ano após ano, pesquisas falam que a maioria dos problemas, dos fracassos, assim, os fracassos do projeto são atribuídos a problema de comunicação. A grande maioria. Assim, de longe é o maior, digamos assim, o maior ofensa nos projetos, né, que fazem com que eles não atinjam os seus objetivos, é problema de comunicação. Esse problema de comunicação acontece só em projetos, né? Essa questão essa importância, né? Esse impacto negativo da má comunicação acontece só em projetos ou acontece também na gestão como um todo, nesse desdobramento que a gente está falando aqui? Eu vou pegar isso aí e vou responder de uma pergunta que me fizeram uns 2 meses atrás. E, rapaz, se você atribuísse duas coisas, o que é que você atribuiria que mudaria a organização, faria com que a organização fosse muito melhor operacionalmente? Aí eu não tenho dúvida. Comunicação e confiança. Comunicação e confiança, perfeito. Tá certo? Por quê? Porque são 2 elementos mecânicos para serem atuados. Tá certo? O que seriam elementos mecânicos? Por exemplo, a comunicação. Se eu conseguir efetivar canais de comunicação, tá certo? Eu consigo atingir um maior número de pessoas. Porque, vamos lá, comunicação ela é sustentada em 4 Cs. Clareza, constância, consistência e coerência. Então, todo o processo de comunicação, ele tem que estar ancorado nesses 4 Cs. Começa com a clareza e termina com a coerência. O que é coerência? Fazer o que fala, falar o que faz. Aí, esse elemento coerência, ele respalda o outro C, que é a confiança. Tá certo? Por isso que eu digo que são mecânicos. Por quê? Porque através de capacitações e usando métodos e ferramentas, você mecaniza esses 2 elementos, sim, para que a gente melhore a qualidade disso. Agora tem um outro C que não é mecânico, que é a consciência do líder que vai fazer essa mecânica rodar. Isso é cultura. Então você só faz mudanças estruturais
quando você muda o modelo de consciência da liderança. Perfeito. Então, toda mudança, ela passa pela mudança de consciência. O processo de mudança, ele passa por 4 fases. Primeira fase, eu chamo de cegueira, que é inconsciente sem habilidade. Por quê? Porque eu nem sei da importância dessa nova estratégia, por isso eu nunca pratiquei, então não sou habilidoso. A segunda fase da mudança, tomo consciência, mas não tenho habilidade. Constrangimento. Aí vamos lá. Se você é um funcionário de uma empresa, tomou consciência que vai ter que fazer algo que você não sabe fazer e você não confia no seu líder, você vai procurar fazer do jeito que você já sabe, com esforço maior, para não ficar exposto por líder. Perfeito. Aí a mudança não acontece. Mas acontece um negócio péssimo. Você vai cansando. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir. E aí, por quê? Porque você não confiou. Então a confiança não é muito vista. Mas ela está lá no processo de mudança, nessa fase do constrangimento, que na verdade, o que é que mudou? Eu era inconsciente, fiquei consciente. Então a mudança começa quando você gera consciência. Então é esse ser da consciência que faz a mecânica rodar dentro da organização. Se você não mudar o modelo mental da liderança que está cuidando da operação, você vai ter contracultura, resistências e barreiras, porque você vai mexer no processo que as pessoas estão executando. Vai mexer no hábito ali, As aí pessoas... sistema imunológico, você falou muito bem. Né? Aí ele fica todo ativado. Então é saber mexer isso. Então você trabalha com líderes que mexem os elementos culturais, tá certo? Para adequar o equilíbrio daqueles direcionadores, que é o que o mercado está exigindo da empresa. Aí a gente entra nesses grandes elementos. Eu digo que o fator principal, né, é o núcleo da cultura. O que é o núcleo da cultura? No ser humano, tá certo? É um modelo mental. Certo. Então, na empresa, é o modelo mental comum dos líderes. Coletivo. É o que todos eles acreditam, é o coletivo do modelo mental. E aí, o que é modelo mental? Modelo mental é crença, valor e tabu. Crença é uma experiência que nós, indivíduos, passamos e que deixou um registro emocional. Perfeito. De certo e de errado. De bom e de ruim. Tá certo? E o que é valor? É uma crença. Então, valor e crença atualizada pela necessidade do momento. Aí, por exemplo, a empresa acredita que o resultado de curto prazo é o que vai salvar ela. Tá certo? Aí ela está com um programa de capacitação consumindo 10% do orçamento dela. O que é que ela faz? Corta. Por quê? Porque ela verdadeiramente não acreditava na capacitação. E aí o valor primário, que era o valor de segurança financeira, ficou ameaçado. Quando o valor primário é ameaçado, o valor de cima cai. A gente vai primeiro para a segurança. É como se fosse o cérebro reptiliano da organização, né? É isso. É exatamente isso. Esses 3 elementos são os elementos que a gente planeja para a cultura desejada. Aí eu já estou entrando na metodologia. Aí ele precisa de 3 elementos que depois que a gente planeja, a organização toda tem que estar alinhada. Já que tu está entrando na metodologia, Fefé, explica um pouquinho aqui para a gente da metodologia. O nome que eu dei para metodologia é 7D, 8E. São esses 7 direcionadores. Perfeito. Com 8 elementos que tem que ser manejado pelos líderes. E aí o que é que a gente faz? Exatamente isso. Pega a estratégia. Diz, meu amigo, o que é que as pessoas que vão executar poderiam acreditar que isso era ruim? Aí a gente define todas as crenças limitantes para a nova estratégia. Aí ressignifica elas para a crença que a gente deseja. Cria experiências para que os líderes, não são os de baixo, comecem a vivenciar
para poder ser modelo para essas novas crenças fortalecedoras. Aí os líderes começam a praticar sem falar. São Francisco na veia. Se tiver que pregar, pregue. Se tiver. Basta você fazer que as pessoas lhe seguem. O que você faz, fala tão alto que não escuta o que você diz, né? Exatamente. Mostrar na prática. E aí você vai, define algumas experiências, abre várias práticas para os líderes que a gente denomina de equipe guia, tá certo? Direcionado para o modelo mental da equipe-alvo, que a gente quer que mude o modelo mental para diminuir as resistências. E aí você vai lá e aplica. Então isso tudo tem ferramental. Massa. Tá certo? Legal. E aí esse é o que a gente chama de núcleo da cultura. E o que é tabu? Tabu é um valor de cabeça para baixo. Então, se valor é crença, tabu é valor de cabeça para baixo, tudo é crença. Então a gente trabalha as crenças iniciais para criar o processo. Planejou a cultura dentro daquilo que a gente acredita que é o que daria resistência. Vamos agora comunicar o que a gente quer que as pessoas tenham um novo modelo mental. Comunicação, que você tanto falou aí. Histórias e heróis. Bacana. Então, esses 3 elementos são os elementos que a gente chama veiculares. São os elementos que vão levar a cultura planejada para toda a organização. Vai espalhar a cultura. Aí como é que a organização recebe esses elementos? Por mais 2 elementos. Que aí a gente junta, que é normas e regras é um só. Então a gente normativa as novas experiências. Legal. Tá certo? E ritualiza símbolos e cerimônias, que são os que as pessoas veem. Faz ritos, símbolos e cerimônias, que isso também é o outro elemento. Então você tem 8 elementos. Os 3 centrais da cultura, os 3 veiculares e os 2 que é onde as pessoas veem, que são os artefatos culturais. Bacana, Fefé, bacana. Aí isso fica plausível, porque as pessoas começam a vivenciar. Por isso que disseram como é que você pegou uma coisa que é tão gasoso e materializou e sistematizou, porque a maioria dos líderes das organizações, nessa jornada de consultoria que eu passei, realmente eles não acreditam em cultura, não conseguem perceber, né? E aqui vale um adendo, né? Você se lembra que há uns 2 ou 3 anos atrás eu lhe liguei e eu pedi autorização sua para usar o seu canvas de storytelling. Sim. Tá certo? Sim. Como uma ferramenta de uma metodologia que eu tinha desenvolvido. Perfeito. Porque eu usava histórias, tá certo? Mas não usava com a força daquele teu canvas. Então hoje eu uso o Canvas para construir as 7 histórias que toda empresa tem que contar. E isso é impressionante, porque as pessoas memorizam e se vinculam a histórias. E aí toda mensagem, toda comunicação que vai por meio de histórias, que cria heróis e faz os heróis serem as próprias pessoas que estão dentro da organização, faz com que elas queiram repetir aquele comportamento. E aí você começa a criar a tal da cultura forte, a cultura alinhada pelos valores. Legal, Fefé. Fefé, eu te disse quando a gente começou que 1 hora passava voando, né? É impressionante. Agora, para finalizar, Fefé, eu gostaria, assim, do teu conselho. Você foi mentor de carreira durante muitos anos. Uma pessoa que está querendo entrar na área de gerenciamento de projetos. Tem muita gente assistindo aqui. Esse podcast ele não é só local, ele acaba sendo nacional, né? Tem muitos profissionais que querem entrar na área de gerenciamento de projetos, que é uma área bem remunerada, uma área que está crescendo em período de economia forte, a área que cresce pra caramba, né? E a gente está vendo ali uma economia já querendo se fortalecer novamente. O que ele precisa em termos de cultura? Porque se ele for perguntar para mim, cara, estuda cronograma, estuda metodologia ágil, estuda isso, mas eu queria que você desse um conselho fora da caixa, fora dessa bolha de gestão de projetos. O que ele precisaria se especializar em termos comportamentais? Qual uma trilha que ele poderia seguir para que em alguns meses, alguns anos, ele se tornasse um excelente gerente de projetos? Eu digo que como a cultura é um elemento social e a liderança também, e Fefé, o que é elemento social? É algo que é construído socialmente. Então,
o gestor de projeto, ele tem que fazer gestão. Lembra do acompanhamento e controle? Uhum. O grande problema é que ele não pode ficar só no gerenciamento, nas ferramentas gerenciais. Ele tem que ter o outro lado do acompanhamento. Então, ele tem que saber conseguir influenciar o outro as mudanças que aquele projeto está se propondo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir as resistências do outro. Como é que a gente faz isso? Entendendo que cada indivíduo tem a sua própria história. Então, compreenda quem são os elementos resistentes do seu projeto e trate-os individualmente. Procure entender qual é a crença que está levando à resistência. Quando você descobrir a crença, você vai conseguir fazer uma estratégia de reversão dessa crença. Ou seja, estudar mudança comportamental. Perfeito. Se existe uma trilha, é essa. Agora, a complexidade dessa trilha é grande. São outros 500. Mas aí vai uma literatura que eu gostei muito de ler muito tempo atrás, não sei nem se ainda existe, é Peopleware. Peopleware. É uma literatura que junta, né, e fala o elemento humano nessa mudança de projeto e de entrada de tecnologia. E tem um que para mim é fantástico, que é a mentalidade do fundador. Legal. Bacana. Tá certo? Porque a mentalidade do fundador, você resgata 3 coisas muito importantes. Primeira é você ter uma missão insurgente clara. Então, por exemplo, eu sou o gestor de um projeto. Qual é a minha missão insurgente? Eu tenho que dar significado. Obsessão pela linha de frente e cabeça de dono. Então, qual é a cabeça do dono aqui? Eu estou fazendo a gestão de projeto dentro de uma empresa. Se eu não entender essa mentalidade do fundador, não brigue com a cultura que você vai perder sempre. Qual a cultura? A cultura, segundo Peter Drucker, a cultura é como é a estratégia no café da manhã. E eu vou além. Eu digo assim, ó, a cultura é um elemento que trabalha 24 horas, que pode estar trabalhando ao seu favor ou contra você. E ela só vai trabalhar a seu favor se você tiver a habilidade, a capacidade de manejá-la a seu favor. Cultura é um elemento social, portanto, é um elemento que está sob o nosso controle. Não é um elemento natural, porque se fosse um elemento natural, eu não tinha nada para fazer, porque eu não conseguiria mudar. Mas como ele é um elemento social, eu consigo gerar mudança na cultura. Legal, perfeito. Pessoal, não sei vocês, mas esse não foi um podcast, foi uma aula. Muito obrigado, Fefé. Eu mesmo, depois que esse podcast for pro ar, eu vou voltar com um caderninho, assistir novamente, sair anotando, porque aqui vai sair muitas estratégias. Fefé, muito obrigado, cara. Eu agradeço. Foi demais, assim, realmente você está trazendo elementos novos para uma área de gestão de projeto, uma área que as pessoas entendem como que é uma área técnica, mas eu concordo extremamente com você, que é uma área que o cara não pode ser só técnico. Ele tem que ir para a área mais de humanas, ele tem que entender de cultura, ele tem que entender de influência, de persuasão, de entender a necessidade do outro. Voltar para o conceito primário, pessoal. Conceito de gestão. Gestão de projetos. Então tem a gestão. Gestão não é arroz, que faz só como acompanhamento do prato. Gestão é a ciência. O arroz é a nossa especialidade. Perfeito. Tá certo? Que está acompanhando essa complexidade que é a gestão. Então, gestão é atingir resultado por meio de pessoas e processos. Muito obrigado, Fefé. Muito obrigado. E, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu convido você, se você não conhece ainda o PMI, procure o PMI local que fica mais perto de você, aqui o PMI Ceará. Nós estamos aqui à disposição. Entre em contato conosco, mande um e-mail, vai no nosso site pmice.org.br. Se você está em outro estado, procure o PMI mais próximo de você, porque a gente tem a missão de passar essa cultura de gestão de projetos. A gente é um ambiente de network fantástico. Vocês vão poder interagir com profissionais que já vivem essa cultura, até para poder entender como funciona e poder trazer para o seu dia a dia. Se você for estudante, eu sempre falo, eu não entendo
porque um estudante de graduação ou pós-graduação não está afiliado ao PMI ainda. Gente, é um valor simbólico anual, R$ 180 e poucos reais, simbólico, que você paga para poder fazer parte desse corpo de gestão de projetos e que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua carreira. Então, gente, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Fefé, e nos vemos no próximo podcast.